Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que bom estar de novo juntos nessa casa que me acolheu com tanto carinho, com tanto amor, com tanta fraternidade. Mas nós estamos aqui hoje para falarmos de algo muito importante. Quando foi nos pedido para que a gente pudesse falar sobre esse tema, que é um tema que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração, e nesse caso, vinde a mim, as crianças, deixai vir a mim as criancinhas. Nós nos deparamos com algumas reflexões que eu gostaria que pudéssemos fazer hoje à noite sobre esse tema. Nesse capítulo, a gente tem 4 itens, do 1 ao 4, exemplificando a gente sobre essa temática. Nós sabemos, por exemplo, que o espírito que reencarna, ele é um espírito antigo. Já veio de outras reencarnações, visto, evidentemente, a condição que já estamos sobre a Terra. Então, a Terra tem milhares, bilhões de anos, e nós estamos sobre a Terra há muito tempo. Caminhamos historicamente, a gente pode dizer assim, como espíritos primitivos e agora um pouco melhores, mas ainda dentro de um mundo de expiações, de penas, provas e expiações. Sendo esses espíritos caminhantes que somos, o espírito da criança, evidente, não foi criado quando do surgimento daquele corpo, da concepção daquele corpo. Então, traz a nós essa reflexão o Evangelho. E aí eu gostaria, e eu vou ler algumas partes para que a gente pudesse, de fato, refletir sobre o que está ali. Mas existe uma outra reflexão que eu gostaria de convidá-los a fazer comigo. O que de fato significaria deixai vir a mim as criancinhas? Será que é apenas a questão de que a gente poderia fazer uma analogia, já que mesmo no início do terceiro item do Evangelho, Kardec coloca: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como a da humildade. Então, essa chamada infância, criancinha, se por acaso é um espírito que já vem há muito tempo, como é que a gente pode dizer que é um espírito, um símbolo ou analógica, criando uma analogia, um espírito que revela para nós uma simplicidade e a humildade? E aí, ele vai caminhando um pouco mais nessa explanação, e no início do 4º item, ele diz: pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Então, o que significaria? E aí, nós poderíamos começar a refletir o que o Jesus estava querendo dizer para a gente nessa linguagem. Deixai vir a mim nas criancinhas. É o corpo físico? É como se apresenta tal espírito? Ou simplesmente é o que ela representa? E se fossem as duas coisas? A gente já parou para pensar? Se fossem as duas coisas. Então, nós teríamos aí um convite para um trabalho duplo. Primeiro, com aqueles que se vos assemelham em sua simplicidade, em sua humildade. E um outro para com a criança em si. E é esse caminho de reflexão que é o que a gente gostaria de fazer. Eu faço esse convite gentil a vocês me acompanharem.
E aí ele fala assim, a partir do nascimento, suas ideias, as ideias das crianças, tomam gradualmente impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Então, quando nós reencarnamos e estamos no estágio da infância, nós estamos ainda, não é, numa condição de maleabilidade. Ou seja, nós podemos receber aquela educação que vai dar para a gente a condição de evoluir, de nos atualizarmos na encarnação em que nos encontramos. Essa é uma questão. Depois ele continua e diz assim, ele é mais maleável, espírito, é mais maleável e por isso mesmo mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. Então imagina nós reencarnando e ainda com aquele aspecto mesmo daquele espírito do qual a gente foi lá atrás. Imagina, por exemplo, nós como mães ou pais, percebendo, não é, o coração daquela criança, aquele ser ainda infantil, uma característica não muito agradável. Um espírito mais endurecido. Será que nós teríamos para com ele a condição dessa afetividade? E aí é colocado aqui no Evangelho exatamente essa reflexão. Será que nós encontraríamos forças, não é, para maternar, para nos colocar numa relação de afetividade com esse ser? Então, a infância, ela é providencial não apenas para o espírito, mas também para seus pais. Já que ele está nesse estágio, e aí, Lúcia Moisés, em que nos coloca no livro Nas Mãos Amigas dos Pais, um livro excelente, fininho, legal de ler, várias partes com várias questões que dizem respeito a nós, pais, mães e educadores e evangelizadores. Então, ela coloca para a gente várias situações. E aí a gente foi nesse livro percebendo o quanto é importante que a infância ocorra, que a infância exista. Ela coloca, por exemplo, uma situação de uma criança, uma menina, de 4 a 5 anos. Kardec coloca isso na Viagem Espírita. Ela dá outro exemplo de uma criança. Então, ele fala assim, rara inteligência, mas com os defeitos de crianças mimadas, caprichosas, chorona, teimosa, e nem sempre agradece quando lhe dão alguma coisa. O que os pais se esforçam por corrigir, porque fora esses pequenos defeitos, segundo eles, tem um coração de ouro. Mas é uma criança birrenta, é uma criança cheia de mimos, de vontades. E aí o Kardec, nesse momento, ele começa a fazer a gente refletir que se não for a educação, como vai ficar a tendência daquele espírito? E ele coloca do quanto é importante a educação espírita no lar. Do quanto é importante que nós, pais e mães, educadores, possamos manejar, vamos dizer assim, as condições daquele espírito, as características, os caracteres daquele espírito. A gente dá para perceber, não é? Quando aquela criança é uma criança, sim, irritadiça, mandona. Não dá para perceber quando elas são crianças?
Não dá para perceber que aquela criança é uma criança assim, líder, por exemplo, né? Uma criança egoísta. Ah, não, mas passa por aquela fase. Passa pela fase do egocentrismo. Mas é mais do que isso. Você percebe que aquela criança que quer tudo só para si e não sei o quê. Mas o exemplo de casa é diferente. O exemplo é diferente, não é aquele. Então, quando a gente percebe isso, a gente vê que aquela criança traz consigo aquela característica pessoal. Então, cabe a nós organizar isso aí. Educar é isso. Depois, ele fala que a infância, ela tem uma utilidade, né? E que esses espíritos só entram na vida corpórea para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Então, baseado nessa concepção, o que é que a gente vai fazer diante daquele espírito que necessita do nosso apoio? Que precisa aprender coisas boas, que precisa desenvolver em si o altruísmo, a empatia, a indulgência, o pensar nos outros. Quem é que vai mostrar a ela isso? Nós, né? E aí, desculpa, e agora a Lúcia Moisés, quando ela fala, ela conta a história do neto mimado. E aí ele diz assim, o menino, ele tinha 10 anos. E esse menino, ele se tornava cada vez mais arrogante e egoísta. E aí ele tinha tudo o que queria, tudo. Os pais davam tudo a ele. Vocês estão rindo por quê? Tem alguém assim, por aí? Então, esse garoto, ele tinha tudo o que ele queria. E a avó dele estava muito preocupada com isso. Então, ele, inclusive, desconhecia o sofrimento alheio. Ele não tinha essas oportunidades de aprendizagem, né? E a vozinha dele, sempre muito preocupada, um dia imaginando o que poderia fazer pelo neto. E aí ela decidiu que iria chamá-lo quando ela fosse fazer um trabalho assistencial numa comunidade. E aí foi isso que ela fez. Chegou e convidou. Olha, você não gostaria de ir comigo? Um passeio, tal. Aí ele, tá, e foi. Então, quando eles terminaram a visita, inclusive ele levou algumas coisas, né? Ela fez com que ele pudesse distribuir algumas roupas, algumas coisas assim. Terminado aquele trabalho, terminada a visita, o netinho olhou para ela e ele estava muito pensativo. E ela pergunta, o que você tem? Então, ele lá, né, da cabecinha dele, vira para ela e diz, vó, eu vou querer fazer isso mais vezes com você. Então, a partir daquele momento, a avó tinha despertado nele a sensibilidade e esse potencial aflorou. Então, às vezes, as crianças não precisam de palavras para a gente dizer, faça isso, faça assim, não faça assado. Se a gente colocá-los numa situação, numa vivência, que eles possam aprender algo que traga a ele o melhoramento, é formidável. Então, a partir daquele momento, aquele netinho embirrado, mimado, solitário, porque vivia no quarto com seus joguinhos eletrônicos. Isso é a Lúcia Moisés que coloca lá no livro. Então, ele vai e se destina, ou seja, ele se dá essa oportunidade. Mas ele se dá essa oportunidade pela confiança e pela amorosidade da avó. Isso é uma coisa importante. Ele não foi impelido a isso, ele não foi, vamos dizer assim, aquela palavra, mandado ir. Ele recebeu um convite e pela amorosidade ele foi.
Provavelmente o mentor espiritual, né? Ali ajudando, dando aquele empurrãozinho, porque às vezes é sempre assim mesmo, mas ele vai e faz essa experiência. E aí o resultado da experiência é isso. Ele quer voltar e ver de novo. Se a gente quiser que os nossos filhos sejam pessoas sensíveis às dores alheias, é preciso que lhes ofereçamos ensejos para esse despertar. De nada adianta deixá-los encastelados em seus mundinhos e esperar que eles sejam altruístas e compassivos. Essa não é uma aprendizagem, como nenhuma outra, que possa ser feita apenas ouvindo ou lendo. Toda e qualquer vivência existencial só é existencial se você viver. Se você tiver a oportunidade de experimentar. É como comer verdura. Você só sabe se gosta depois que provar. É a mesma coisa. Então, essas experiências, elas precisam estar a favor das crianças, porque como espíritos maleáveis que estão naquele momento, é a hora oportuna para que essas experiências surjam o efeito necessário. O Kardec, ao contar e revelar aquela história daquela menininha, porque ele ficou hospedado na casa desse casal. Ele saiu pela França e em todos os lugares ele parava um pouco e descobria novas famílias, novos lugares de estudo da doutrina e tudo mais. Então, nesse momento ele parou naquela casa e ele, conhecendo o casal, também conheceu a garota. E aí, abaixo, o relato que a gente inicialmente contou, ele diz o seguinte: é notável verificar que as crianças educadas nos princípios espíritas adquirem uma capacidade de raciocinar precoce que as torna infinitamente mais fáceis de serem conduzidas. Isso não as priva da natural alegria nem da jovialidade. Todavia, não existe nelas essa turbulência, essa teimosia, esses caprichos que tornam tantas outras insuportáveis. Pelo contrário, revelam um fundo de docilidade, de ternura e respeito filiais que as leva a obedecer sem esforço e as torna responsáveis nos estudos. Foi o que pudemos notar e essa observação é geralmente confirmada. Então, Kardec analisa aquela situação e outras tantas que ele deve ter se deparado. Quando a gente lê esse trechinho sobre aquela menina de 4, 5 anos, a gente vê no que Kardec não escreveu. A sensação que a gente tem é que, na verdade, muito embora os pais também dissessem que ela era uma criança legal e tal, e que educavam, eles precisariam ter sido um pouco mais, vamos dizer assim, crédulos no que eles estavam fazendo. Essa é a sensação que eu sinto ao ler aquele relato. E aí, lendo essa questão, que agora a gente referendou de Kardec, então fica correto quando, de fato, quando ele fala de educar, ele não está dizendo simplesmente transmitir ou dizer, faça isso, não faça aquilo. Uma das coisas mais importantes para pais educadores é que a gente tenha certeza do que fala. Seja convicto do seu sim e seja convicto do seu não. Seja convicto daquilo que você passa ou vivencia e quer para seus filhos e quer para aquelas crianças. Porque de outra feita, eles não vão confiar no que você fala. Eles vão sentir que você não está falando, de fato, com a firmeza necessária. Firmeza no sentido aqui de credibilidade.
Porque se você fala assim, eu quero ir para tal lugar, e você diz, não. Ele faz, não, deixa eu ir para tal lugar. E você faz, não. Não, deixa eu ir para tal lugar. Tá bom. Foi o que você fez com o seu não? Nada. Então esteja convicto do que você fala. Esteja certo da resposta que você vai dar. E se você não tiver, tenha cuidado ao revelar que o que você achava que até você não acreditava no que você falava. Então, nesse momento, a gente está educando, a gente está trazendo aquele espírito para um outro momento. É um momento em que ele precisa dizer assim, entendi como que vive aqui. Eu entendi como eu preciso me relacionar com você. Eu entendi como eu preciso me relacionar com as pessoas. Então, ao assumir o compromisso de encaminhar os filhos para a senda, ao corrigir os seus erros e guiá-los por estradas retas, os pais estão ajudando esses espíritos a imprimir impressões salutares no bem. Então, a educação espírita aqui, ela é libertadora no sentido de que, quanto mais aproximamos essas crianças de uma condição da escolha, dessa moralidade, de saber que a gente pode fazer escolhas conscientes e que essas escolhas, elas têm uma consequência, nós ajudamos esses espíritos, aos quais Deus nos deu a tutela. Porque antes de ser nossos filhos, eles são filhos de Deus. E aí, a Lúcia também traz para a gente uma outra história, a história de Manuela, que corrobora com tudo que a gente está falando aqui. Então, Manuela é uma garotinha de pelo menos 9 anos, e certo dia ela chega em casa e encontra a mãe doente, com uma enxaqueca terrível, muito forte. Tão forte que a mãe não pode falar mesmo. Está tudo escuro, a mãe está quieta no quarto, com aquela venda e tudo mais. E aí a Manuela, que já é uma criança que vai para a evangelização e frequenta o centro, ela sai do quarto, fecha a porta com muito cuidado, vai para a sala, pega um papel e faz um desenho. E no final do desenho escreve assim: oro para você melhorar. Então, passado um pouco aquela dor, aquela enxaqueca, e a mãe consegue voltar ao convívio da família na sala, a mãe se depara com um desenho sobre a mesa. E aí ela olhou para o desenho, a Manuela olhou para ela e pergunta: mãe, você quer um passe? Então, veja, Manuela já é uma criança que compreende que ela também pode participar, ela pode também ajudar. Então, é um espírito que consegue se colocar no lugar do outro. Minha mãe está doente, deixa para lá. Está muito chata. Não é assim. Ela vai, mas ela volta no intuito de querer ajudar a mãe. Então, esse episódio que a Lúcia conta, ela fala, destaca que a intenção da Manuela é usar o recurso terapêutico espírita para aliviar o sofrimento da sua mãe por amor. Ela entendeu a lição, não entendeu? Entendeu? Então, diz a espiritualidade que a gente não conhece as crianças, a gente não conhece os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Mas onde é a nossa responsabilidade? Como vamos deixar essas crianças se emanciparem, sem ter a ideia de fato do que estamos fazendo?
E aí ele fala, ensina a criança o caminho que deve seguir, mesmo quando envelhecer, dele não se há de afastar. Então, ontem, eu acho que foi o Ayrton que estava conversando comigo, e a gente estava conversando de trazer ou não a criança para a evangelização. Aí tem criança que diz assim, mas eu não quero. Tá. É lógico que não é uma questão de a gente falar de obrigar, parece que a gente está sacrificando o filho, parece que está sacrificando aquela criança. Mas, na verdade, a gente está dizendo para ele, olha, esse é o momento que você precisa vir. A gente precisa desse momento. E você vai conosco. E aí, a gente teme muito, porque alguns de nós imaginam que se por acaso a gente disser para o filho que ele vai e obrigar o filho a ir, um dia ele vai deixar de ser espírita, né? Será que é? Eu conheço um monte que não. E aí hoje eu conheço adolescentes e jovens que fazem assim, ainda bem que a minha mãe me obrigou. Não é? Pois é. Então, o que a gente está fazendo com a nossa responsabilidade, então? Porque a gente não está aproveitando a fase infantil, que é a melhor para se aprender. Porque a criança é uma esponja. É uma esponja. Se você pega uma esponja, sacode ela dentro da água limpa, ela vai absorver aquela água, não vai? Se você pegar a mesma esponja, limpa, seca, jogar numa água suja, enlameada, o que vai acontecer com a esponja? Vai absorver igualmente. Então, o que a gente espera? Que ela absorva o bem ou que ela absorva as coisas negativas? Acompanhar as crianças, por exemplo, e aí hoje de manhã a gente falou disso. Foi hoje, não, foi ontem. Sobre acompanhar as crianças no uso da internet. Eu conheço uma mãe que ela faz um trabalho muito bonito, que é o seguinte, ela acompanha o filho a assistir televisão, porque ela diz assim, se eu não tiver com ele, ele vai assistir qualquer coisa, e o que ele assistir, mesmo eu dizendo qual o canal, colocando para ele lá, mesmo pequenininho o canal que ele vai assistir, sou eu que vou dizer para ele o que é certo e errado. Sou eu que vou transmitir para ele quais são os nossos valores, os valores morais de minha família. Nossa, gente, eu chego a me arrepio. Né? Mas eu não tenho tempo de assistir. Não tem problema, procura um filme, vai assistir o filme. Nossa, por que será que isso aconteceu? Por que será que ele bateu no outro? Será que isso é certo? Então ela faz essas reflexões com o filho. Lógico, não é uma sala de aula. Ela torna as coisas lúdicas e tal, porque senão também perde a graça. Mas ela está ali junto, ela está acompanhando, ela está percebendo de fato que tipo de conteúdos ele está absorvendo. Porque aí ela conversa depois. Aí ela começa a compreender, por exemplo, que tipos de comportamento ele está tendo e que se faz parte daquilo que ele está vendo. Tem alguns filmes infantis, alguns desenhos infantis, por exemplo, que não porque são infantis, mas trazem um teor de violência grande, não é? Aí a gente chega na escola e a professora faz assim, olha, fulaninho está batendo tanto. Aí fala assim, mas eu não sei o que está entendendo, não estou entendendo por quê. Então, para e assiste a televisão junto com ele que você vai entender. Provavelmente. Então, nesse momento, a gente precisa criar valores éticos, culturais, para uma vivência nobre e ditosa. Quando a gente evangeliza para uma vida feliz.
Porque a criança evangelizada torna-se jovem digno, transformando-se em cidadão do amor com expressiva bagagem de luz para toda a vida, mesmo que transitando em trevas exteriores. Ou seja, é o que a gente estava conversando hoje de tarde. Estar no mundo sem ser do mundo. Porque a gente não pode se isolar das coisas. A gente não pode se isolar daquele amiguinho que tem uma educação completamente diferente da nossa. Pode? Não. Mas a gente pode aprender a conviver com ele e escolher de fato quais os bons exemplos que a gente deve seguir. E isso a gente aprende em casa. Sobre essa questão de a gente imprimir força para que as crianças possam mesmo, e os jovens possam vir acompanhar a evangelização, a Lúcia conta outra história, que é sobre um adolescente emburrado. Eu gosto muito dessa história porque eu lembro de uma que eu tenho lá na minha casa. Daqui a pouco eu conto. E ela diz assim: o adolescente não queria de jeito nenhum. Eram pais, frequentadores, trabalhadores de uma casa espírita, tal. E todos iam sempre aos domingos, assistir a palestra, trabalhar, etc. E aí, o menino não queria de jeito nenhum. Não queria, e aquela guerra. E aí ela diz, ó, o pai, a mãe, vira para ele e diz assim, olha, enquanto você tiver sobre a minha responsabilidade, você vai, nem que seja obrigado. E aí ele todo chateado, porque não podia mais fazer nada, tinha que obedecer. Sai de lá e diz assim, mas vocês vão ver. Quando eu fizer 18 anos, eu não vou mais. E pronto. Então, ele foi indo e tal. E até que ao se apropriar dos conteúdos doutrinários espíritas, ele pôde perceber a clareza e a verdade dos seus postulados. Nesse instante, ela conta, quando chegou aos 18 anos, decidiu que queria ser evangelizador. Olha lá, essa história parece com algum de vocês? Vocês já viram essa história acontecer? Eu já vi acontecer em algumas famílias, na minha também. O meu filho não queria ir para a evangelização de jeito nenhum. E eu não conseguia fazê-lo chegar lá. Um belo dia, eu cheguei para ele e disse, não, você vai. Ele tinha uns 10, 11 anos, mais ou menos. Então, ele ainda era da infância, né? E aí, a gente, numa parada de ônibus, esperando o ônibus para ir para a federação, ele virou para mim e disse assim, eu não sei por que eu tenho que ir para aquele negócio lá. Aí eu disse, me inspira, Senhor, porque a resposta tem que sair. E aí, cheguei para ele e fiz, você não sabe, não? Por isso que você vai. Porque no dia que você aprender a resposta, aí você pode sair. Me pergunta se ele saiu. Não. 10, 11 anos, está lá, 21 anos, trabalhando, inclusive, na evangelização. Então, lógico, eu tinha que puxar a ele um pouco da conversa, porque, de fato, eu queria que ele soubesse que, a partir daquele momento, já tinha uns 18 para 19 anos, eu queria que ele gostaria de perceber se, de fato, ele ia para a evangelização, porque eu ia também. E aí, a gente sentado, a gente sempre almoça juntos. Eu faço sempre esse sacrifício, porque eu acho que é um momento muito importante. Então, eu faço sempre o esforço para estar presente na minha casa na hora do almoço. E aí, estávamos só eu e ele. Eu tinha terminado de almoçar e ele também. E a gente sempre fica um pouco à mesa. E então, eu perguntei para ele, filho, você sabe que quando você era muito pequeno, eu te levava mesmo sem você querer, né? E ele dizia, eu sei, mãe. E ele deu aquele risinho, ele tem um risinho assim de lado, sabe? Como quem diz, eu sei o que você vai perguntar. Ele é danado. E aí, eu falei assim, e agora? O que você acha? Por que você vai?
Não, eu estou perguntando porque eu gostaria que realmente a gente pudesse ter essa conversa. Eu queria saber se você se sente bem indo para a evangelização, para a FEP. E aí ele olhou para mim. Meu filho é um coco, sabe? Mas quando ele fala, impressionante. Então ele olhou para mim, riu de novo, e ele disse: mãe, se eu não estivesse lá, seria muito pior. Então essa resposta me deu tanta tranquilidade, porque eu disse: acertei, ganhei 1 ponto, mas eu ganhei. Então, a partir daquele momento, eu vi o quanto era importante que a gente insista mesmo, né? O quanto foi importante o desdobramento, trabalhar, para que ele pudesse chegar onde ele chegou. Ele fez as escolhas que ele precisou? Sim. Mas ele fez as escolhas que ele precisou e ainda vai fazer muitas outras, pautada numa condição da qual a gente tentou trabalhar isso. Então eu fico me perguntando, queridos, que não dá, né, para a gente imaginar que criança se cria sozinha. Não se pode fazer uma escolha sem propriedade. Então, aquela questão de dizer, não, quando ele estiver grande, ele escolhe, não funciona, porque não se escolhe o que não se conhece. E eu não estou falando apenas de decidir estar na doutrina ou não. Eu estou falando de ser um homem de bem. De fazer boas escolhas para si e para os outros. É disso que a gente está falando. Não se pode ter propriedade de escolhas conscientes se não se conhece o que se escolhe. Então, se a gente liga a televisão, sai à rua, se a gente tem os amigos que são muito diversos da educação que a gente recebe, como a gente vai perceber o que é legal? Que mundo é legal que eu quero? Então, é nesse momento que a gente precisa trabalhar mais, que a gente precisa se dedicar mais, estar mais presentes. Porque quando Jesus diz, deixai vir a minhas criancinhas, ele está dizendo, traga-as para mim, faça-as conhecer a mim. A gente faz isso. A gente permite que essa criança trilhe esse caminho. Ele é um espírito que necessita conhecer, reconhecer, redescobrir Jesus. Porque de outra feita, não estaria mais nesse planeta. E com certeza, mais adiante. Então, se nós estamos juntos, é que nós precisamos desempenhar esse papel. Não vamos temer levar as nossas crianças, conduzi-las pela mão até Jesus, porque Ele espera isso. Ele espera que as suas ovelhas todas sejam encontradas. E nenhuma pode se perder. Todos precisamos voltar para o aprisco. Quem que vai conduzir? Quem são os seus tarefeiros? Quem são seus instrumentos? Nós, pais, evangelizadores, educadores. Deixai vir a mim as criancinhas quer dizer exatamente isso. Nessa perspectiva de pensar que esse espírito, naquela fase onde ele se encontra de sua existência encarnatória, busca, necessita, precisa dessa mão, dessa condução. Uma outra questão da qual a gente não pode perder a oportunidade de refletir também, é que Jesus, quando fala e coloca as crianças, está então na reflexão no Evangelho. Quando Jesus faz essa menção
da criança, ele também faz uma analogia das crianças que assim se assemelham a elas, ou seja, os puros de coração, os simples, aqueles que necessitam também serem conduzidos como irmãos e como filhos. Vocês já perceberam que a gente sempre busca alguém que a gente possa adotar? Seja como irmão, ou seja como pai e mãe. Todo mundo tem um amigo que a gente adotou, né? Mesmo dentro da nossa família, sendo tio ou primo, a gente adota sempre alguém, né? Para conduzir, para ajudar ou para se ajudar. Então, é nesse momento também que a gente está conduzindo as pessoas, que a gente está conduzindo aqueles que necessitam da ajuda de Jesus. Em sendo um trabalhador espírita, por exemplo, a gente imagina que essa casa, a casa do caminho, que assim representa, as casas espíritas são representadas. Nós somos os apóstolos que recebemos os coxos, os estropiados, os leprosos, os cegos e todos aqueles que gostariam de descobrir o Evangelho de Jesus e nos se aproximar deles. Todos nós. Porque somos os primeiros a receber também essa ajuda. Então, meus queridos irmãos, quando a gente vê no Evangelho essa condição, e precisaríamos refletir sobre isso. Ponderai que o espírito das crianças que nascem entre vós pode vir de um mundo onde contraiu hábitos completamente diversos dos vossos. Como quereis que permaneçam entre vós esse novo ser, que vem com paixões totalmente diferentes das vossas, das que possuís, com inclinações e gostos diferentes opostos aos vossos? Como quereis que se incorpore entre vós, a não ser passando pela peneira da infância? Fica aí, então, essa reflexão para todos nós. Então, meus queridos irmãos, quando nós olhamos de novo para as nossas crianças, vamos pensar que somos seus condutores fiéis, seus condutores amorosos. E que quando a gente olhar para os nossos irmãos mais fragilizados, nós possamos olhar para eles como crianças também, numa simbologia da sua condição infantil, moral e espiritual. Que Jesus nos abençoe e que continue a nos colocar as suas bênçãos de paz, de luz e força em nosso caminhar. Que assim seja.